E aí, pessoal, vamos continuar falando um pouco a respeito das condutas vedadas. Como a gente estava falando, né, condutas vedadas são objeto de representação, são lidas da forma por meio da legalidade estrita e a lógica é que elas sejam também interpretadas sob a fórmula dos mesmos princípios do direito penal. Então vamos falar um pouco das condutas vedadas nos 180 dias que antecedem as eleições, ou seja, 180 dias antes do domingo das eleições, passa a ser conduta vedada essas práticas. 180 dias, lembrando, não são 6 meses, são 180 dias. Então vamos lá. Inciso 7º. Realizar no primeiro semestre do ano da eleição despesas com publicidade de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos últimos anos que antecedem o pleito. O inciso trata aí de uma espécie de propaganda ilícita, porque a gente está falando especificamente de despesas com publicidade, não é o total dos gastos do prefeito, né? Aqueles casos que entraria na lei de responsabilidade fiscal, mas a gente está falando só de despesa com publicidade. Então, não pode ser feita dentro desses parâmetros, ou seja, que a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 primeiros dos últimos anos que antecedem o pleito. E aí, o que se compreende como essa publicidade, né? É a publicidade da própria instituição. Se for vinculada à figura do candidato, aí já é propaganda vedada mesmo, já é propaganda irregular. Mas, mesmo que seja uma propaganda ligada à instituição, falando da realização das obras, né, dos programas, o quanto a prefeitura, o estado ou o país foi bom naquele período, esse tipo de despesa com publicidade, se ela supera essa média de gastos, ela incide numa forma de conduta vedada, contabilizando aí o montante do gasto. Como regra prática, né, adota-se gastos máximos do semestre igual divisão por 3 da soma dos gastos publicitários nos semestres iniciais dos 3 primeiros anos de mandato. Então é mais ou menos você sem calcular uma média para saber se porque às vezes pode acontecer da cidade gastar muito mesmo com publicidade, pode acontecer de ser normal que aquela instituição faça mesmo muito uso da publicidade, e aí não teria como você vedar. Mas se aquele gasto com publicidade for superior a essa média, aí se entende que, na verdade, o político, o agente público, usou da instituição, usou daquela verba pública da publicidade para exaltar suas próprias características de modo subliminar, né, de modo escuso. E aí o inciso 8º, fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral de remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo, leia-se inflação, ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º dessa lei, até a posse dos eleitos. Então veja, primeiro, trata-se em suma da correção dos favores salariais, né? Conquistando aí o voto dos servidores públicos. Você faz um programa aí de aumento salarial no ano das eleições, todo o pessoal que é funcionário público vai votar em você porque você aumentou o salário deles. O que pode ser feito é aumentar esse salário em virtude de lei federal na disputa municipal e vice-versa, ou seja, circunscrições diferentes, né, mais amplas ou mais estritas, se elas aumentam ou diminuem, aliás, só aumentam, né, se elas aumentam o salário do servidor, não tem interesse, ou seja, é um interesse muito remoto, né, se pensar que um governador está aumentando o salário ali para o prefeito daquela cidade ser beneficiado. Então, pode. Outro ponto importante desse inciso. Se você ler todos os incisos anteriores, as condutas são vedadas do marco inicial, né, do primeiro dia do ano, de 180 dias ou 3 meses, até a data do pleito. Mas esse inciso ele é até a posse dos eleitos. Ou seja, o início do prazo é estabelecido no artigo 7º, que são 180 dias, até a posse, não até a eleição, mas até a posse. Ou seja, se o candidato, se o agente público eleito venceu a eleição, e aí?
antes da posse, né, naquele período que tem da vitória nas eleições, supondo que ele tenha sido reeleito, até a posse dele, se ele faz essa revisão geral da remuneração, também se entende que aí houve uma conduta vedada, porque o marco final é até a posse. Então essas são as condutas vedadas nos 180 dias que antecedem as eleições. No próximo slide, a gente vai começar a ver as condutas que são vedadas nos 3 meses que antecedem as eleições.